A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede. E eu estou aqui para finalizar todo esse livro de Números, esse livro que falou profundamente aos nossos corações. Foram 70 estudos. Estão todos na playlist dentro do nosso canal do YouTube, Brasil para Cristo e EPBC Brasil, do nosso canal da nossa igreja, e EPBC Brasil, nós temos a playlist de Números, e lá tem 70 estudos. Ao final, eu vou disponibilizar, quando eu soltar nos grupos o estudo, eu vou colocar o link com toda a playlist para, se for o caso, você que perdeu algum estudo, você possa estar aprendendo, colocando aí e recebendo de Deus uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, uma palavra de esclarecimento dentro do livro de Números. Hoje vai ser o 71º estudo do livro de Números. Nós vamos encerrar o livro de Números, mas ainda esta semana, a partir de terça-feira, o pastor Gedeon Júnior estará dando os estudos finais para fechar totalmente esse ciclo de Números. E aí, a partir da semana que vem, nós já vamos estar estudando Deuteronômio. Nós já vamos aí para o 5º livro do Pentateuco. Então, nós já estudamos Gênesis, já estudamos Êxodo, já estudamos Levítico, Números, e vamos encerrar, vamos partir para o 5º livro do Pentateuco, chamado Deuteronômio. Então, meus queridos irmãos, eu acredito que você já tenha lido o capítulo 36. Eu quero agradecer ao pastor Gedeon Júnior pelo convite, pela confiança, e a nossa amada pastora presidente, pastora Luíde Ramos. Então vamos para o capítulo 36. Na minha Bíblia, que é revista e corrigida, bem em cima do capítulo 36, tem um título: Casamento de Herdeiras. É sobre isso que nós iremos tratar nesse estudo, casamento de herdeiras. Então vamos ler, a princípio, os 4 primeiros versículos. Vamos ler os 4 primeiros versículos de Números 36. E chegaram os cabeças dos pais da geração dos filhos de Gileade, filhos de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, cabeças dos pais dos filhos de Israel. E disseram: o Senhor mandou dar essa terra a meu senhor, por sorte em herança aos filhos de Israel, e ao meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. E casando-se elas com alguns dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo de quem forem. Assim se tiraria da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentaria à herança da tribo daqueles com quem se casarem. Assim sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então o que acontece? Zelofeade era filho de Éfer. Ele foi o personagem bíblico que ficou muito conhecido porque teve apenas filhas. Teve 5 filhas, chamada Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E pelo fato desse homem, que era marido de Abigail, esse homem, pelo fato de não ter tido filhos, aí houve uma questão a ser analisada aqui no capítulo 36, que era a questão da herança. Quando você vê aqui no versículo 2
E disseram: o Senhor mandou dar essa terra ao meu senhor por sorte, em herança aos filhos de Israel, e ao meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. Note-se aqui que não se trata de uma decisão feita por Moisés, mas sim de uma consulta feita ao Senhor. Então, essa consulta foi feita ao Senhor. E disseram: o Senhor mandou dar essa terra ao meu Senhor. O Senhor que mandou. A ordem aqui era do Senhor. Então, como resolver essa questão? Porque a herança ficava com o filho, obviamente, do sexo masculino. Não podia ficar com filha. A não ser que essa filha casasse com alguém de sua tribo, com alguém da sua família, porque se casasse com alguém de fora, perderia essa bênção. Então, os líderes de Manassés, a tribo a qual essas mulheres pertenciam, temiam. Qual era o medo dos líderes de Manassés? O medo deles era que a terra que havia acabado de ganhar, conforme nós vimos em Números 32, pudesse ser perdida para outras tribos se as filhas de Zelofeade tivessem casado com homens de outras tribos. Então esse caso foi levado a Moisés. No versículo 3, fala: e casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos, dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo de quem forem, assim se tiraria da sorte da nossa herança. A economia de Israel era muito interessante, ela dependia de milhões de particulares, cada um tendo, no mínimo, uma casa com jardim, várias árvores e alguns animais, e um lugarzinho para confeccionar algum artigo útil que podia vender. Então, a economia de Israel era baseada nessas propriedades particulares. Então, tudo foi feito no sentido de impedir que uma pessoa tomasse conta desses pequenos sítios. O ano do jubileu era marcado para a devolução das propriedades para seus donos originais. Nós vimos isso em Levítico 25. Então, estas mulheres que herdavam terras deviam se casar dentro de sua tribo para não alienar a propriedade. E se ficassem viúvas, sem filhos, o próprio irmão do marido falecido teria que se casar com ela para dar continuidade à família, gerando-lhe filhos e mantendo suas propriedades. Isso foi explicado pelo pastor Gedeon Júnior. Então, irmãos, era uma questão que eles estavam enfrentando aqui no capítulo 36. Quando fala aqui no versículo 4, vindo também o ano do jubileu, significa que mesmo quando chegasse o jubileu, isso é, de 50 em 50 anos, que liquida as dívidas e restaura os bens ao primeiro dono, essas heranças ainda ficariam numa outra tribo, porque uma herança dentro de uma família é imutável e intocável. Então, nesse primeiro momento aqui, do capítulo 36, os versículos 1 e 4, era esse impasse aqui, que Zelofeade não tinha filho homem, como que essa herança iria ficar, sendo que a lei falava que tinha que ir para um herdeiro do sexo masculino, mas Zelofeade não tinha filhos. Então, como resolver? Então, para impedir tal transferência de terra, Moisés introduz uma lei para garantir que, nesse caso, uma mulher se casasse, ela teria que se casar dentro de sua própria tribo, para ter direito a esta herança. Versículo 5 ao versículo 9. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala bem. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem pareceu, ou seja, pode casar com quem vocês quiserem, mas tem que casar
com alguém da família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. Estou no versículo 8. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma à sua herança. Então Moisés fez conforme a ordem do Senhor. Moisés, ele faz esta lei e fala o seguinte: vamos resolver, você pode casar com quem você quiser casar, mas casa-se com alguém que seja da tribo de seu pai. Então Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, as filhas de Zelofeade, fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Olha o versículo 10. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios, ou seja, casaram-se com os primos. Das famílias de Manassés, filho de José, elas foram mulheres, assim a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor pela mão de Moisés aos filhos de Israel nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. E aqui, irmãos, nós notamos que essas jovens dirigiam suas vidas particulares dentro da vontade de Deus. Nós não vemos aqui nenhuma dessas filhas sendo rebeldes. Elas fizeram a vontade de Deus. Obviamente, a Bíblia diz que ensina a criança no caminho que deva andar, porque quando crescer não se desviará dele. Então, Zelofeade, mas Abigail criaram essas meninas na presença de Deus, na obediência do Senhor, por isso elas foram obedientes a Deus. Ela ouviu a voz de Deus. Então fala que essas meninas, essas jovens, elas simplesmente, como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. E elas casaram com seus primos, filhos de seus tios. E aí termina no versículo 13. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor pela mão de Moisés aos filhos de Israel nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. Campinas de Moabe era um lugar no qual os israelitas estavam reunidos para a travessia do Jordão, para entrar na terra prometida. Faça entender que estas leis foram promulgadas durante as peregrinações no deserto, mas eles iriam herdar essa terra. O que nós podemos aprender então, irmãos, com esse texto? O que nós podemos aprender com esse texto? Podemos aprender que não devemos compartilhar partes importantes de nossas vidas com os descrentes. Era muito sério o que estava acontecendo aqui no capítulo 36. Por isso que essas meninas não poderiam casar com homens de outras tribos que não compactuavam com a mesma crença, com os mesmos costumes, com a mesma fé. Nós não devemos compartilhar partes importantes das nossas vidas com pessoas que não compactuam com a mesma fé. O Salmo 1 diz: o salmista nos adverte a nos mantermos longe do caminho dos pecadores. Apartai-vos dos caminhos dos pecadores. Então, queridos e queridas, homens e mulheres de Deus, se nós desejamos viver o melhor de Deus e permanecer neste lugar, nós temos que tomar o cuidado de compartilhar a bênção de Deus com o próximo. Alimente seus relacionamentos íntimos de conselheiros e com pessoas que amam a Deus
e servem a Cristo. Eu quero finalizar com um comentário de uma Bíblia que eu tenho aqui, que é a Bíblia de aplicação pessoal. E a Bíblia de aplicação pessoal, ela termina com o seguinte comentário: o livro de Números cobre 39 anos de história de Israel no deserto. Sua narrativa se encerra com os israelitas posicionando-nos às margens do rio Jordão, em frente à terra prometida. As peregrinações no deserto haviam chegado ao fim. Israel se preparava para o próximo grande passo, a conquista de Canaã. O apóstolo Paulo afirma que os acontecimentos descritos em Números servem de alerta para que não cometamos os mesmos erros dos israelitas, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo do 1 ao 12. Aprendemos que a falta de fé é desastrosa e que não devemos prender-nos aos prazeres pecaminosos do passado. Devemos evitar reclamações e não nos comprometermos com qualquer forma de idolatria. Se escolhermos Deus como Senhor da nossa vida, não devemos ignorar sua mensagem no livro de Números. Então esse é o resumo desse livro maravilhoso. Conforme o nosso pastor Gedeon Júnior sempre fala, Números é muito mais do que números. Então, queridos, finalizamos aqui o livro de Números. Que possamos aprender, irmãos, que o nosso Deus é um Deus que nos livra de todo mal, nos guia e nos guarda e nos abençoa. Então, que nós possamos nos manter longe do caminho dos pecadores, seguir a voz de Deus, ser obediente, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Amanhã, terça-feira, o pastor Gedeon Júnior ainda estará com os estudos finais do livro de Números. Estudos especiais para finalizar todo esse ciclo. E na segunda-feira, se Deus assim permitir, ou ainda esta semana mesmo, se Deus assim permitir, começaremos o livro de Deuteronômio. Começaremos o livro de Deuteronômio. Que Deus te abençoe grandemente. E eu gostaria de fazer uma oração para encerrar todo esse momento aqui desse estudo bíblico. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esses estudos, ó Senhor. Foram 70 estudos ministrados até aqui, Senhor. Amanhã será o 71º e ainda outros virão. Senhor, nós te agradecemos por tudo. Senhor, nós te louvamos por todas as coisas. Muito obrigado por cada um dos irmãos que falaram durante todo esse período no livro de Números, irmãos e irmãs. Que Deus possa abençoar de uma forma toda especial. Continue nos abençoando grandemente. E eu te peço uma bênção especial para cada um dos irmãos que está ouvindo esse estudo. Que o teu nome seja glorificado e exaltado. Nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, Jesus, e amém. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos. Se puderem, assine o sininho do nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe entre seus amigos e que o nome do Senhor seja engrandecido na sua vida. Forte abraço e fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.